Bom, são 7h27, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Fernando Vilela, que é o empresário responsável pelos projetos das PCHs no Rio Cuiabá. Fernando, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês para dar os esclarecimentos devidos aí dessa situação. Bom, vamos lá. A legislação aqui teve um projeto de lei proibindo a construção de usinas hidrelétricas. O governador botou para a Assembleia, derrubaram o veto do governador. Esse foi o rito. Hoje encontra-se proibido. Primeiro, o governador inicialmente falou que isso não é uma atribuição da Assembleia, né? Que não caberia à Assembleia, que seria algo inconstitucional e por isso do veto, mas que ele nem teria dito que concorda ou não, depois acabou se revelando o contrário, etc e tal, isso já no final, que seria uma atribuição da SEMA e enfim, não da Assembleia. Primeiro, como é que você viu aí o processo dessa legislação e essa lei que está em vigor agora? Acontece o seguinte, esse processo da construção das PCHs iniciou-se em 2011 pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Você tem todo um rito legal para ser cumprido, com legislação, e passa depois para a análise ambiental da SEMA. Não cabe à Assembleia Legislativa fazer leis sobre energia. Está na Constituição, é muito simples, vocês podem abrir, artigo 22, parágrafo 4 da Constituição Federal. É prerrogativa privativa da União legislar sobre água, energia, radiodifusão, telecomunicação e televisão. Então vocês aqui da rádio, para obter uma concessão de rádio, você precisa que a União conceda. E a mesma coisa da energia, porque a água é um bem público. E essa não a concessão se dá para um período de 35 anos e depois esse bem volta para a União, para que a União faça o melhor para a tarifa. Então, isso está na Constituição. Eles podem alegar que não, mas isso é a lei. Nós agora, o que nós temos que fazer é vamos entrar com um processo via associação para o Supremo Tribunal Federal contra a inconstitucionalidade do processo. Em síntese é isso. O governador fez muito bem em inventar, porque a Procuradoria viu que isso é inconstitucional e a Assembleia, nesse momento político, sei lá o que passa pela cabeça dos deputados, derrubou o veto. Agora, o que me estranha é que nenhum dos deputados me chamou para conversar sobre o projeto. Só uma interrupção, Fernando. Eu vou pedir para você, porque tá vazando a hora que você coloca a mão, bate a mão na bancada aí. Vamos colocar ela mais firme aí, fazer uma barragem aí. Isso. Bom, vocês, continuando o raciocínio, vocês estão entrando com uma DIN, com contrapor, essa legislação, e você estava dizendo que você não foi chamado por nenhum deputado para esclarecer qualquer dúvida. Nunca fui chamado, porque os projetos hidrelétricos, cada projeto tem uma particularidade específica do local. Esses projetos aqui são muito específicos, são usinas de baixíssima queda, entre 5 e 8 metros. Não é os 6 mansos que nós vamos fazer aí. Você não tem interferência, grandes interferências no relógio, tem interferência, e você cria pequenos degraus para não ter grandes inundações, para não ter remoção de gente. Então nós trabalhamos em cima da vazão de máxima e mínima do Rio Cuiabá. Então isso gera uma particularidade muito interessante, que além do efeito de geração de energia, você tinha um efeito de um equipamento náutico para a região. Então você teria pequenos lagos, são pequenos lagos, porque como você não pode subir a altura das barragens, por conta da remoção de gente, você teria pequenos lagos que se beneficiaria aí 6 regiões, como Cuiabá, a Corizal, Rosário do Oeste, o próprio Guia, entendeu? Que seria um segundo momento de geração, seria a área de lazer, de investimentos, de hotéis, turismo, que mudaria totalmente a concepção daqui do Rio Cuiabá. E outra coisa muito importante que eu quero deixar bem claro aqui, é que foi uma das coisas que a gente mais preocupou, que mais demandou tempo de estudo, foi sobre a transposição de peixe.
onde eles vêm batendo, que as usinas prejudicaria o andamento, a subida do peixe e a descida. Cada usina dessa tem 5 dispositivos de transposição de peixe. Entre comportas, que vai até o fundo, por ela ser muito pequena a queda, 8 metros, a mais alta, e 5 metros, as comportas vai ao fundo do rio. E levanta, então você teria 8, mas são 8 comportas, são 8 janelas ou portas de 8 metros de largura por 8 metros de altura, 10 metros de altura, onde os peixes passariam tranquilamente. Além disso, tem escada de peixe, além disso, tem um vertimento livre para que a descida dos alevinos volte. Os alevinos ficam geralmente no primeiro meio metro de água. Então você teria facilidade de volta desses alevinos. Então foram todos esses dispositivos criados pela tecnologia, com tecnologia avançada, para que olhando esse aspecto dos peixes como uma coisa muito cultural da região e que não preocupasse, além de elevadores de peixe e turbinas amigáveis ao peixe, quer dizer, o peixe passa pela turbina, por ser baixa a queda. Vocês imaginam que aqui... É porque nenhum projeto foi debatido. Quando se fala aqui em hidrelétrica, se remete ao Manso, né? Exatamente. Que é o que as pessoas conhecem. A imagem das pessoas vai ao Manso. O Manso que fez feito uma barragem lá que o peixe chega embaixo e não sobe. E quem está debaixo não desce e pronto. O rio foi interrompido ali. O projeto não foi debatido. O que foi debatido foi: pode ou não pode ter PCHs, hidrelétrica no Rio Cuiabá. Isso que foi debatido. E inicialmente a população rejeitou isso com manifestação, inclusive, né? Vocês chegaram a conversar com os já que vocês não foram procurados pelos deputados, vocês procuraram os deputados e procuraram esses segmentos como colônia de pescadores, a própria população. Por exemplo, hoje, você está aqui, Fernando, eu acompanho pouco o rádio mato-grossense, mas também não vi a participação de vocês colocando o outro lado a época disso. Só agora que a gente está vendo. Por que disso? E se foi ou não foi? O problema é o seguinte: o órgão competente para analisar esse projeto é a SEMA, que tem excelentes técnicos. Então você estava num rito de análise, o processo está em análise na SEMA. E isso vai ter audiências públicas programadas, que é parte do processo ambiental do RIMA. O que aconteceu foi que o deputado atropelou o processo. Você passa pelo órgão ambiental, você estuda, questiona, há ajuste de determinadas condições. Então nós estávamos em processo de análise. Esse processo ia passar por um processo de análise. E nesse RIMA que você tem que fazer, que é um negócio extremamente complexo, você tem ideia, demandou vários anos de estudo de peixe, passarinho, da fauna, ictiofauna e tal. A SEMA não terminou a conclusão e nem concluiu o processo de análise. E quando nesse processo de análise tem audiências públicas nos municípios de cada região que quer ser atingida. Então esse é o rito natural que você tem que ser feito. Tá? Isso vai ter conhecimento público, tem as audiências públicas, onde você expõe o projeto à população, aos órgãos competentes, para que analise. Então, o órgão competente para dizer isso é a SEMA, que, por sinal, é um órgão excelente, com excelentes técnicos, que ninguém ouviu ainda. O que eu não sei se foi um momento político, o que aconteceu, atropelaram o processo. Tá? Essa é a situação. Agora, a gente está totalmente disposto a conversar, a debater o projeto seriamente. E nunca nós procuramos alguns deputados, conversamos lá, mas nunca fomos ao debate técnico do processo, que é muito interessante. Porque as pessoas, como você próprio disse, imaginem que são 6, mas se não é, são pequenas usinas. Isso tem muita similaridade. Aqui no Brasil acho que é muito difícil encontrar usinas desse tipo. Você tem muita similaridade no rio Danúbio, na Áustria. São usinas de baixíssima queda, inclusive tem uma na frente de Viena, que o peixe sobe, desce, inclusive navegação com eclusas. Tá? Então ele tem muita essa tecnologia, vem lá do rio Danúbio, da empresa até da Áustria, que chama Andritz, das turbinas. Vamos lá, Vinícius.
Então, é um prazer muito grande a gente receber aqui, Fernando. Ok, Vinícius, aqui no prazer nosso todo convívio. É sempre muito agradável, né? E também o Brasa aqui, né? Conosco, só assim para ver o Brasa, né? Também, né? Na correria, eu acabei não visitando lá mais o Brasa, né? Que bom que ele está aqui contigo. E quem é o nome do nosso colega que está aqui? O Fábio Monteiro também, é sempre bom receber vocês aqui no estúdio, né? Seja muito bem-vindo. Então, Fernando, claro, você vai defender essa tecnologia, porque você é empresário da área e tal. Mas e assim, olhando um custo de oportunidade, né? E a energia solar, né? Será que nós não conseguiríamos gerar a mesma potência com a energia solar e com outro impacto ambiental menor? O que você acha? Ô Vinícius, excelente pergunta. Obrigado. Vinícius, a energia solar é muito bem-vinda. Porque energia solar. Agora, só que a energia solar, as pessoas precisam entender o seguinte: a energia solar é chamada intermitente. Por que é intermitente? Ela só gera durante das 7 da manhã às 5 da tarde. Para ela continuar sendo energia renovável, ela precisa de uma base, de energia de base, que vai gerar as outras 16 horas. Porque se você tem a rádio aqui de noite, você precisa de energia. Então, você imagina, só tem energia das 7 às 4h30 da tarde, até às 5 horas, e depois você vai ficar às 16 horas sem energia. Se você combinar isso com a termoelétrica, as outras 16 horas, você sujou a energia da solar. Então, qual é a base natural de energia renovável para trabalhar com a solar? A hidrelétrica, que é a fonte renovável. Porque a água é um bem público, por isso é a concessão da União. Então, a energia, hoje, o mundo inteiro, você está vendo o que está acontecendo na Alemanha, não sei se vocês têm conhecimento, do que está acontecendo pela escassez de energia e a termoelétrica. O preço da tarifa na Alemanha hoje é 1.000 euros, R$5.000. Isso inviabiliza qualquer atividade econômica. E o que está acontecendo aqui, quando você proíbe uma usina hidrelétrica e deixa fazer termoelétrica, que no caso não é nem prerrogativa da Assembleia, mas não vi nenhuma palavra contrária às termoelétricas. Inclusive está sendo construída uma nova termoelétrica aqui de 288 mega aqui com o gás da Bolívia. Então você deixa de gerar energia hidrelétrica, que é custo zero ao combustível, porque é um bem da União, a água, e vai gerar termoelétrica. Mas voltando à tua pergunta, ela é muito bem-vinda, mas ela só é renovável se ela tiver apoiada em energia de base de renovável, que no caso é hidrelétrica. Lá no Nordeste se fala muito da eólica com a solar, só que a eólica também é intermitente porque ela tem uma inconstância do vento. À medida que tem vento ela gera mais, à medida que não tem vento ela gera menos. E só a hidrelétrica que segura o sistema. Então, o que está assustando e que as pessoas precisam entender, Mato Grosso, por exemplo, tinha até pouco tempo, há uns anos atrás, 95% da geração dele hidrelétrica. A base da geração do Mato Grosso. Hoje já caiu para 75%. E está construindo termoelétrica. Então você tem hoje no Mato Grosso, vou te dar alguns números aqui. Mato Grosso tem 12 UHS e 65 PCHs. São 1.800 em UHE, 1.800 mega em UHE e 1.000 mega, 1.000 e pouquinho mega em PCHs. E tem mais 66 CGHs. Essas CGHs são pequenas centrais que somadas a 66 dá 70 megawatt-horas, 70 megas de potência. Então ela equivale a 2 PCHs, 2,5 PCH. Então do ponto de vista energético do sistema, ela é de pouca relevância. E tem 1.000 megas de termoelétrica. Então tem essa daqui de Cuiabá de 530 megas, com gás importado da Bolívia, ao custo dólar, barril de petróleo. Você não precisa nem te falar quanto custa isso. E agora estão construindo mais 288 megas nessa própria usina, vai ampliar para 700, e mais várias pequenas termoelétricas que somadas chega próximo de 1.000 megas. Então o que eu questiono agora do ponto de vista de matriz elétrica para o Mato Grosso é você abdicar de um potencial hidrelétrico que você tem aqui em abundância e partir para a construção de termoelétrica, porque o Mato Grosso ele precisa muito de energia, porque o Mato Grosso é o estado que mais cresce de consumo de energia no Brasil, é um dos mais cresce por conta da pujança econômica do Mato Grosso.
Então você pode fazer uma conta. A cada 1% do PIB, se você crescer, você precisa de 3%, você aumenta 3% do consumo de energia. E o Mato Grosso tem, só para você ter, eu tenho alguns números aqui para fornecer para vocês, é o seguinte: hoje o Mato Grosso tem 1.500.000 unidades consumidoras. A rádio aqui é uma unidade consumidora. E desse 1.500.000, 1.200.000 aproximadamente são residências. E indústria só tem 18.000 indústrias. O Mato Grosso vai ter, em tese, a pujança do Mato Grosso vai chamar grandes indústrias para o Mato Grosso do agronegócio. E não vai ter energia. Hoje, porque a energia que... algumas pessoas falam, não, o Mato Grosso é exportador de energia. É verdade, o Mato Grosso hoje gera mais energia que ele consome. O Mato Grosso consome hoje por volta de 10 mil giga-hora ano, e produz 16, 18 a 20 mil gigawatt ano. Essa energia que ele exporta, que são as linhas, já tem dono. Alguém comprou essa energia. Porque não existe, no setor elétrico, não existe esse negócio. A minha energia do meu estado fica no meu estado. É do sistema interligado. Que você liga, como toda a vida na história do Mato Grosso, não sei se vocês conhecem um pouco da história do Mato Grosso, o grande problema do Mato Grosso era a energia estrada. E quando em 94 criou a figura do produtor independente, que você abriu para os empresários, para as empresas privadas construir, o governo concedeu isso através de concessões para a iniciativa privada, foi quando explodiu a construção, explodiu não, aumentou consideravelmente a construção de energia hidrelétrica no Mato Grosso, que é a vocação natural, e o Mato Grosso ficou autossuficiente de energia. Então, isso falando de década de 90 para cá, vocês podem constatar aí. Então, você abdicar de uma vocação natural, que é a hidrelétrica, estou falando num contexto geral, que é o potencial do Mato Grosso, e partir para uma reposição de termoelétrica, eu chamo isso de lesa pátria. 7h44, Lorenberg Alves. Registrar, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Estava faltando exatamente esse nosso bate-papo aqui, porque como muito bem disse o Paulo, nós ouvimos só um lado. Faltou o lado que contrapõe a isso que nós sempre ouvimos. Portanto, a nossa alegria mesmo de tê-lo aqui nesse nosso bate-papo. Eu gostaria de duas reflexões do senhor. A primeira delas, o senhor falou, na primeira pergunta que o Paulo fez, o senhor repetiu por 3 ou 4 oportunidades a palavra de que a hidrelétrica, as 6 hidrelétricas do Rio Cuiabá são baixas, tem queda. Se eu errar no termo aí, o senhor me corrija, por favor. Queda, exatamente. De 5 a 8 metros. Isso. Portanto, não impede a ida e a vinda dos peixes. Exatamente. E aí eu pergunto ao senhor, ora, se não impede a ida e a queda e a volta dos peixes, qual é o dano ambiental dessas usinas? Essa é a primeira reflexão que eu peço para o senhor fazer. Qual é o dano ambiental? A segunda questão, o senhor falou agora há pouco que nós exportamos, e de fato exportamos energia. O senhor, como é do meio, eu gostaria de uma outra reflexão a respeito. Urgentemente, ou melhor, essa exportação dessa sobra de energia, entre aspas, sobra de energia, ela nos leva a ter mais ou menos daqui a 10, 20 anos, 30 anos, é uma pergunta que eu estou fazendo ao senhor, de 10, 20, 30 anos que nós podemos sobreviver de uma forma tranquila com isso, ou nós precisamos de mais hidrelétricas para produzir cada vez mais energia urgentemente? É uma reflexão, uma vez que o senhor falou que nós precisamos de energia, de fato precisamos, mas uma vez exportando, nós precisamos de uma forma urgente, e aí eu estou chamando o senso comum que existe. Nós precisamos de 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Quanto tempo nós precisamos para ter novas hidrelétricas? Só a primeira pergunta é sobre as quedas, não é isso? Isso, se os danos ambientais. Dano ambiental. Tá, vamos lá. Qualquer atividade que você mexe no rio, você tem uma interferência ambiental. O que você precisa dizer se é positivo ou negativo, se o positivo supera o negativo. Do ponto de vista ambiental é assim que se expressa. É lógico que o positivo é melhor do que o negativo. Você tem alguma pequena interferência? Tem. O que nós fizemos, e foi com muito afinco, foi uma das coisas que mais demorou, é
qual o menor impacto possível para que a gente consiga ter a geração de energia sem criar grandes problemas e os positivos superam os negativos. E sabendo a gente da cultura de Cuiabá sobre transposição de peixe, por isso que a gente levou a gente a estudar esses projetos de baixa queda, porque na realidade você tem um reservatório de manso, então você não precisa ter reservatório nas usinas. Quando você faz de 5 metros a queda, e as comportas vão até o fundo do rio, quando você abre é uma porta que o peixe vai passar. E essa comporta, só para você ter ideia, o rio Cuiabá, ele tem períodos de grandes enchentes e períodos de seca. Então, vocês podem perceber que essa seca sumiu por conta do Lago de Manso. Ele tem um dispositivo legal que, na pior situação, ele tem que soltar 95 metros cúbicos por segundo para manter o rio vivo do ponto de vista ambiental. Então, os aspectos ambientais, a criação das usinas cria mais aspectos positivos do que negativos. E o grande preocupação, vamos dizer assim, que é o peixe, a gente resolveu o problema com um dispositivo de transposição de peixe, vários mecanismos que não interfere ou minimize bastante a subida e descida dos peixes em função do fluxo natural. Quando cria as enchentes, que a água cria o período da piracema, a usina necessariamente ela vai ter que abrir as comportas, porque ela só consegue gerar até 450 metros cúbicos por segundo. Geralmente, quando tem essas enchentes, o nível do rio sobe de 600, 800 até 1.000 metros cúbicos por segundo. E a gente vai ter que abrir mesmo, querendo ou não querendo. Então, isso vai ocorrer natural, e fora os outros dispositivos. Então essa preocupação foi muito grande, foi muito estudada. Inclusive nós contratamos especialistas de primeiríssima linha para poder atender pressão. E vai ter dias, por exemplo, que a enchente é tão grande que não vai gerar energia, porque a queda é 5 metros, a jusante vai subir, vai ficar cheio o rio, você não vai ter queda. Para você gerar energia, você precisa de queda. Então as comportas vão estar 100% abertas. Então essa é a primeira posição. Agora, o aspecto positivo, quais são os aspectos positivos? É um monte da área de lazer, você vai ter pequenos lagos aqui dentro de Cuiabá, que as pessoas podem usar. Fernando, isso. Você falou sobre o Piracema, me ocorreu aqui o seguinte, desculpa te interromper, para a gente não ter que voltar depois nesse ponto. A Piracema está para entrar agora, dia 3 de outubro. Mudou o período da Piracema, não é mais na época da cheia. Então, os estudos apontam que o peixe está começando a subir agora e vai pegar com o rio baixo. Então não pegaria essa situação que você está dizendo de rio cheio, em que você vai ter que... não tem represa, não tem água represada. Por quê? Porque o rio sobe mais do que a altura das barragens e vai ser como se não existisse. A Piracema está se dando antes. Como é que vai fazer nesse período seco agora? Uma coisa está começando daqui a 13 dias, menos de 15 dias. Está começando a Piracema. O rio seco, está baixo. Que mecanismo que tem a PCH que impede o represamento dos peixes? Independente da Piracema ou não, você tem um mecanismo das escalas de peixe, que são nada mais que são desvios, né, de água, são os corpos, que fica 24 horas perene 365 dias no ano. Além de elevadores de peixe, que a gente chama de elevador, que é um dispositivo que tem muito na usina de Eceretá. Como é que funciona o elevador de peixe? O elevador de peixe assim, é uma caixa. Ele sabe apertar o botão lá? Não, é uma caixa que tem vários os raios laser. Então, isso tem na usina de Eceretá, no mesmo bacia aqui, tem isso. Então, o peixe chega na barragem, aquela caixa, e quando as imagens lá vier a quantidade de peixe, ele sobe e solta em cima, constantemente. Então são dispositivos. O dispositivo mais eficiente disso são as escalas de peixe, que é o natural, e a própria abertura da comporta em caso de vazões maiores. Mas a Piracema se dá quando é um estímulo. Eu não sou especialista, não posso questionar muito, mas dá um estímulo quando a água fica mais turva e a temperatura sobe e o volume de água sobe, entendeu? Aí é um estímulo que tem nos peixes para fazer isso. E nisso também temos as comportas abrindo por razão de vazão. Então, porque talvez a grande discussão se dê em torno do peixe. Do peixe, por quê? Porque a parte organizada, né, da sociedade e mais prejudicada, que vê, é isso,
E depois a questão ambiental, né? Que impede esse tipo pelo menos de aceite imediato da população sem conhecer. Você falou em usina, as pessoas estão imaginando o que passa lá pelo Manso e vê. Né? E o que a gente vê lá não é assim, digamos assim, uma maneira ecológica e muito prejudicial aí a subida dos peixes. Ali não tem dúvida que é, realmente. Mas ali são usinas completamente diferentes. O Manso não permite a transposição de peixe. Essa aqui vai permitir em 5 dispositivos, porque a queda é muito baixa. Então são bem distintos, são projetos bem distintos. E além do mais, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Brasil tem 500 PCHs funcionando, operando. Aqui no Mato Grosso tem 65 PCHs. Todas elas em piores situações por causa de queda, que é essa. Você nunca viu falar de nenhuma PCH estar com problema de matar peixe aqui no Mato Grosso. O que houve aqui foi um problema, acho que é químico, né, do fechamento do lago, que tinha madeira, material metano, aquele gás provocou uma mortalidade de peixe. Mas em geral você não vê problema, isso no mundo inteiro. O que é importante, aí eu vou responder a segunda pergunta dele lá. Não sei se ficou. O que acontece Lorenberg, desculpa. Lorenberg é o seguinte: nós estamos num processo de mudanças tecnológicas. Você concorda que hoje é um fato, eu vim com o carro aqui do estúdio, um carro elétrico. Nos próximos 10 anos, você concorda que nós vamos ter somente carro elétrico? Acho que isso é uma questão. Cada carro elétrico desse precisa de energia. E para ele ser ambientalmente correto, ele não pode emitir CO2. Não adianta você carregar um carro elétrico com energia proveniente de uma termoelétrica, emitindo CO2 com emissão de CO2. Aqui no Mato Grosso, só para você ter um exemplo, se não me engano, vocês podem checar no Google, tem 1.050 carros de passeios. 30, sei quantas mil motos, 1.050, 1 milhão e 50, desculpa. 1 milhão e 50. Não estamos nesse paraíso inicial aí. 1 milhão e 50 carros de veículos ao todo. Veículos, né? 1 milhão e 50 carros de passeio. Se você definir que isso é norma, que um carro de passeio ele gasta 18 kW para andar 100 km, e admitindo que cada carro desse anda 50 km por dia, você precisa de 9 kW para cada carro desse. Se você fizer essa conta, com a população de carros hoje, você precisa de 900 mega de energia elétrica limpa, renovável para ele ser. Então isso vai demandar, só do carro elétrico, 25 a 30% de aumento do consumo de energia no Mato Grosso. E a pergunta que você me falou foi sobre... da urgência de termos hidrelétricas nos próximos 10, 20, 50 anos. Então eu te falo, é a situação de tecnologia do carro que vai mudar. Você vai demandar, o per capita do Mato Grosso, pra você ter ideia hoje, o consumo per capita do Mato Grosso é 2.780 kWh ano por habitante. É um dos maiores do Brasil por conta da situação de calor, de temperatura, porque no Mato Grosso as pessoas usam muito ar-condicionado. O maior do Brasil é de Santa Catarina, que são 3.900 por conta da industrialização. E depois vem São Paulo, Paraná, etc. O Mato Grosso é um dos tops por conta disso. Qual é a tendência do Mato Grosso? Industrializar. E ele precisa de energia. Energia chama-se tecnologia. Então você não vai ter tecnologia se você não vai ter energia abundante, independente do Rio Cuiabá. Agora, hoje o mundo inteiro questiona o CO2, a emissão de gás carbono. Inclusive o governador, na última COP que foi, na Escócia, né, em Glasgow, se não me engano, ele disse que o Mato Grosso em 2035, o Mato Grosso vai ficar neutro de carbono. E o governador sabe muito bem, ele apoia ele vetou o projeto, então ele tem consciência muito bem disso e sempre ele é do setor, ele conhece muito bem. Então, para que o Mato Grosso cresça com uma mudança e ambientalmente correto, ele vai ter que ter energia renovável. A vocação do Mato Grosso é hídrica. Isso que as pessoas precisam entender. A solar, ela vai caber muito, entendeu? Na sua casa, porque a tarifa é muito cara, você viabiliza. Quando você for fazer um parque de 100 megas de solar, por exemplo, você vai escolher onde? Onde é que eu tiver gerar mais
e o investimento mais rentável. Onde é que é isso? É no Nordeste. Porque o mesmo preço da placa, o mesmo preço é lá. E a terra lá é muito mais barata e a radiação lá é muito maior. É muito maior em radiação e também chove menos. Porque o fato de você chover, você impede parte dessa radiação. Então você não vai... Nós mesmos estamos investindo em energia solar no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque lá vai gerar 20% a mais que aqui, 15% a mais que aqui. Então o preço da energia é o mesmo, então você vai ter uma rentabilidade maior, ou você consegue um preço menor de energia lá nos outros estados que tem isso. Não sei se ficou bem explicado para você aí. Fernando, infelizmente nós já passamos o nosso tempo aqui. Queria agradecer por ter disponibilizado o seu tempo e dizer que sim, que é necessário fazer esses contrapontos, chamar a atenção da Assembleia. Para isso, a gente aqui da imprensa está fazendo o trabalho de ouvir as duas partes. Eu acho que para quem está discutindo o projeto é mais importante do que isso. Não estou dizendo aqui que deve ou não, mas tem que sim ter o contraponto para as pessoas entenderem do que se trata realmente, né? E obrigado pela sua vinda aqui. Espero que você retorne em outras para a gente conseguir colocar isso, e inclusive as pessoas que são contra, e porque são contra também tem espaço aqui no nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Obrigado, Fernando Vilela. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer, estou à disposição. Pena que o tempo é pouco, esse é um tema instigante, a gente podia... Não, energia para mais a gente tem, eu acho tempo. O importante é hoje, vocês vejam o que está acontecendo na Europa. Por falta de energia renovável e por falta de energia, de não ter energia, o país da Alemanha, por exemplo. Então eu acho que é um exemplo a ser seguido, tá bom? Muito obrigado. É um exemplo a ser seguido? Não, é um exemplo a não ser seguido, e você ter a energia disponível, que é o que tem o Mato Grosso, a vocação natural hidrelétrica, e não explorar isso com responsabilidade. Porque um projeto dessa magnitude nós estamos há 11 anos estudando com responsabilidade. Então, isso beneficia muito o ribeirinho, que você fala que vai beneficiar o pescador com criação de peixes com tanques rede, enfim, tem uma infinidade de temas aqui que a gente poderia, a parte imobiliária, enfim, tem uma infinidade de temas que a gente poderia ficar o dia todo discutindo aqui, que tem assuntos. Ok. Muito obrigado a todos. Voltará em outra oportunidade. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lulenberg. Muito obrigado.